Olá pessoal, vamos dar início à 10ª aula do curso Fundamentos Online e hoje nós vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo e essa é a 4ª aula do módulo 3 que temos falado de um modo geral sobre Deus, sobre a doutrina de Deus. Os objetivos da aula de hoje são demonstrar que o Espírito Santo é Deus e pessoal, bem como a sua obra na salvação, no auxílio pessoal aos crentes e à igreja de um modo geral. E como de costume, nós temos alguns textos-chave para que você medite durante a semana, medite enquanto lê o material elaborado ou então enquanto assiste a videoaula. E o foco principal é que você aprenda mais. Aprenda mais do Senhor, aprenda mais sobre o Santo Espírito de Deus, pensando sobretudo na nossa 10ª aula, e que o Senhor Deus o abençoe. E como forma de introdução, nós vamos ler Gálatas 5, versos 16 a 25. Então eu peço que você dê um pause no vídeo, localize esse texto em sua Bíblia e então dê play para que possamos fazer a leitura juntos. Gálatas 5, versos 16 a 25. A passagem diz o seguinte: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Porque para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Queridos, precisamos sim viver no Espírito, por isso que este texto é tão importante e ele foi escolhido para dar a introdução à nossa aula. E que Deus nos abençoe na aula de hoje. Em nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo. Ou seja, nós vamos afirmar aqui que o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa. E para isso nós vamos utilizar primeiramente o texto bíblico de Atos 5 e também a pergunta 11 do Catecismo Maior de Westminster. Começando pelo Catecismo, a pergunta 11 diz o seguinte: de onde se infere que o Filho e o Espírito Santo são um Deus iguais ao Pai? A isso o Catecismo responde: as Escrituras revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus igualmente com o Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes, atributos, obras e culto que só a Deus pertencem. Isto significa, queridos, que de fato o Espírito Santo é Deus. Por quê? Porque ele também é merecedor de culto, ele tem todos os atributos divinos, todas as obras divinas. E é interessante nós percebermos isso, porque nós cultuamos ao Senhor semana após semana. E às vezes nós esquecemos que nós cultuamos a um Deus trino, que nós cultuamos de fato a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E então, quando você for cultuar ao Senhor, hoje, domingo, no dia do Senhor, ou então no seu culto pessoal, no culto familiar, lembre-se sempre que o culto é culto ao Deus Trino. A adoração é a adoração ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Além disso, o texto de Atos 5 ele é muito interessante. Aqui no contexto é Ananias levando a sua oferta para o apóstolo Pedro. E lembre, né, que a oferta de Ananias é uma oferta ali de subterfúgio e também uma oferta mentirosa. Ele poderia dizer que estava ofertando a metade do terreno que ele tinha acabado de vender, mas ele optou de forma pecaminosa por dizer que ele vendeu o terreno por um valor menor do que ele de fato tinha vendido. O apóstolo Pedro deixa isso muito claro ali na passagem.
quando Ananias ele chega ao apóstolo Pedro, né, e é desmascarado ali pelo apóstolo, inclusive por revelação do Espírito de Deus, o apóstolo Pedro fala o seguinte: você mentiu para o Espírito Santo, você não mentiu para nós, mas para Deus. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Dentre as várias coisas, uma delas que fica claro aqui para os nossos objetivos é que mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus. A mentira ao Espírito Santo é a mentira a Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Se mentir para ele é mentir para Deus, ele é o próprio Deus. Por isso que nós dizemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E queridos, o Espírito Santo é um tipo de força impessoal ou simplesmente um poder ativo de Deus? Esse tipo de pensamento ele é muito difundido ainda. É como se o Espírito Santo fosse, trazendo aí uma ilustração da cultura pop, né? Você pensa lá, os Jedi lá de Star Wars, né? Quando vão se despedir, dizem, né? Desejando ali sorte, alguma coisa assim, que a força esteja com você. Aquela força impessoal do universo que fortalece, um negócio meio panteísta. Eles dizem que a força esteja com você. O Espírito Santo não é nada disso. Ele não é uma força impessoal que Deus utiliza, um poder de Deus ou algo, uma manifestação de Deus. Na verdade, o Espírito Santo ele tem vontade, ele tem conhecimento, ele tem afeições. Todas as coisas que constituem a personalidade de alguém são atribuídas ao Espírito de Cristo, ao Espírito de Deus, aquele que é a terceira pessoa da Trindade. E para isso nós temos, por exemplo, aqui o próprio Cristo falando sobre o Espírito, e ele vai dizer o seguinte, em João 14, verso 26. O Consolador, ou seja, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Repare aqui no pronome pessoal, a quem o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo não é o que, ele é quem. Por quê? É uma pessoa. Mas, aqui João 16, né? Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Ou seja, eu enviarei a ele. O Espírito Santo é ele. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Aqui nós temos o testemunho do próprio Cristo. O Cristo, Deus, perfeito homem, segunda pessoa da Trindade, dando testemunho sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, sobre o Consolador ou outro Consolador que viria. E ele está deixando aqui bem claro para nós que o Espírito Santo é de fato Deus. E é de fato uma pessoa. Além disso, Luiz Berkoff ele tem ele elenca algumas características pessoais do Espírito. Por exemplo, a sua inteligência, a sua emoção, a sua vontade. O Espírito Santo, por exemplo, ele tem ciúmes. Né? Ele tem ciúmes de nós, Igreja de Cristo. Quando nós fazemos coisas que são carnais, que são mundanas, isso desperta no Espírito de Deus ali um sentimento. Além disso, para tirar qualquer resquício de confusão de nossas mentes, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ou a sua pessoa, é apresentada como distinta do seu próprio poder. Por exemplo, em Lucas 4,14, diz o seguinte: então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Jesus estava no poder do Espírito, o Espírito concedendo o poder. Não é a mesma coisa, mas são coisas distintas. O Espírito concedendo o poder. Em Atos 10:38 diz o seguinte: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Novamente aqui o foco é
que o Espírito Santo é uma coisa, na verdade não coisa, né? O Espírito Santo é algo. E em Atos 10, 38, nós temos o seguinte: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós temos novamente aqui as Sagradas Escrituras dando testemunho de que o Espírito Santo é diferente do seu próprio poder. Porque o Senhor Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Por isso, meu querido, não confunda, não caia nesta de pensar que o Espírito de Deus, que o Espírito de Cristo não seja alguém pessoal, não seja uma pessoa, mas é o próprio Deus, é pessoal e não é uma mera manifestação, não é um mero poder. Neste segundo tópico, nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo na salvação. Queridos, Cristo é o nosso Redentor. É Ele quem morreu numa cruz por nós, é Ele quem ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus em glória, está sentado à destra do Pai. É Ele quem retornará para julgar vivos e mortos. Todavia, é o Espírito Santo que aplica esta obra na nossa vida. É o Espírito Santo que nos habilita para compreendermos esta obra, para compreendermos a mensagem da redenção. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve para Tito, ele fala o seguinte: Mas, quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Então ele continua: Ele nos lavou para remover nossos pecados. Repare aquilo que está sublinhado. Nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Repetindo, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Queridos, o novo nascimento, a nova vida que nos foi dada, garantida por Cristo naquela cruz, isso tudo nos foi dado e aplicado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus quem aplica nos eleitos os benefícios de Cristo, habilitando-os a crer. É Ele quem convence do pecado, da justiça, do juízo, e é Ele quem nos guia a toda a verdade. Não é à toa que Cristo o chama de o Espírito da verdade. Isso é testemunho do próprio Cristo. É Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos convence da justiça de Deus, é Ele que nos convence do juízo do próprio Deus. Além disso, com base na pergunta 67 do Catecismo Maior de Westminster, nós podemos dizer que é o Espírito Santo que, no tempo aceitável, convida e atrai os eleitos a Jesus Cristo pela sua palavra, iluminando seus entendimentos de uma maneira salvadora, ou seja, os nossos entendimentos completamente obscurecidos, completamente incapazes de compreender a mensagem do Evangelho. Nós não temos essa capacidade por nós mesmos. Você não tem como compreender o Evangelho por você mesmo. É o Espírito Santo que ilumina o meu e o seu entendimento, eu e você, eleitos do Senhor. Ele renova poderosamente, determinando as nossas vontades, de modo que, embora mortos em pecado, nos tornássemos prontos e capazes de livremente responder à sua chamada e de aceitar e abraçar a graça oferecida e comunicada neste chamado soberano e eficaz do Senhor. Meu irmão, alegre-se no Senhor, porque se dependesse de você, você não teria como compreender as Sagradas Escrituras. Você não teria como compreender a mensagem de Cristo. É o Espírito Santo que aplica isto em seu coração e ele ilumina o seu entendimento para compreender isso. Além disso, nós precisamos entender que o Espírito Santo ele tem um papel muito importante na certeza da salvação.
Por exemplo, Paulo lá em Efésios fala o seguinte, Efésios 1, versos 13 e 14. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Repare que o Espírito Santo aquele é colocado sobre nós como selo. Sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. E depois o apóstolo Paulo fala que o Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará. A ilustração do selo aqui é muito interessante e há uma nota de rodapé na apostila apóstolo Paulo não, de João Calvino, interpretando essa passagem, fazendo a exegese dessa passagem e ele comentando aqui sobre o Espírito Santo como selo. Mas é importante nós entendermos aqui apenas o contexto geral disso, né, para poder nos aprofundarmos melhor na ilustração. É interessante que o selo, sobretudo ali naquele contexto do apóstolo Paulo, em tempos mais antigos, séculos e séculos, mais de 1000 e tantos anos atrás, ele tinha um papel muito importante, né? Você derretia um pouco de cera, escrevia uma carta, um documento oficial, uma carta para uma outra pessoa, algo que você mandava para alguém, e então você derretia um pouco de cera ali no fechamento, por exemplo, nessa ilustração que nós temos, né? Tem ali um laço, umas cordinhas e tem ali a cera em cima, e então ela é derretida, ela fica com a possibilidade de ser gravado algo em cima dela, e você tem ali o seu carimbo, seja um anel, seja um objeto de madeira como esse, e ele vai ter ali uma marca. E essa marca identifica você, identifica aquele que está escrevendo, aquele que está emitindo aquele documento. E então, carimba-se ali, coloca-se ali o anel, ou então aquele carimbo, aquela marca sobre a cera, e a cera fica ali. Ela seca e com a marca em cima. E então a pessoa que recebe aquele documento, ela vai perceber e ter certeza de algumas coisas. Primeiro, saber quem enviou. Se ela vê ali que é a marca do José, da família do José, ela vai saber que foi o José que enviou. Então, é uma marca de autenticidade que de fato foi o José que enviou. Porque se tiver lá escrito na carta, né? Eu, José, escrevo para você isso, aquilo e aquilo outro. Mas não tem um selo, não tem uma identificação. Então, pode ter sido alguém se passando por José. Mas se tem ali um selo com o símbolo do José ou da família do José, então aquilo dá uma autenticidade para aquele documento. Além disso, por exemplo, era possível ter algumas garantias. Aquele documento ele não foi aberto. Por quê? Porque senão a cera ali derretida estaria rompida, né? Porque ela seca e teria que romper, quebrar aquela cera para poder abrir o documento. Aquela cera, aquele selo, ele servia também para demonstrar que aquela pessoa que escreveu, ela está garantindo por ela mesma aquilo que ela está escrevendo. Ou seja, se eu envio um documento e coloco o meu selo, é porque eu estou também meio que assinando embaixo. Né? Eu estou confirmando com a minha própria identidade, com a minha própria assinatura, que aquilo que eu enviei, aquele documento, aquela carta, é de fato verdade, é de fato não só enviada por mim, mas que de fato eu concordo com aquilo. Ok, essa aqui é a ilustração do selo. Mas o que significa o Espírito Santo ser o selo? Os sermos selados com o Espírito Santo de Deus. É porque ele dá essa autenticidade, é porque ele dá esta segurança, é porque ele, que é o próprio autor da palavra, porque nós sabemos, né, que é o Espírito Santo de Deus que inspirou os escritores bíblicos, é ele que é o próprio autor da palavra que garante a nossa salvação. É ele que é dado como selo, é ele que é dado como esse garantidor. Por quê? Porque ele é a garantia de nossa herança. Além disso, ele nos dá a certeza da salvação. Em Romanos 8, versos 14 e 16, diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Repare, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe a certeza da salvação que você, crente, tem?
ela também não vem de você. Ela vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca no seu coração esta certeza. Repare naquilo que Paulo está escrevendo ali à igreja de Roma. O próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. É como se o Espírito Santo colocasse o seu celular no seu coração. Pá! Carimbou o seu coração. E você está ali selado, e você tem a certeza da salvação. Você tem a certeza da mensagem do Evangelho. Isso é o Espírito Santo de Deus que faz em sua obra em nós. Em nosso terceiro tópico, nós vamos falar sobre o Espírito Santo e seu auxílio pessoal aos crentes. Nós vamos falar sobre a santificação e o Espírito Santo atuando na santificação dos crentes. Queridos, o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, como fala a R6 Pro aí na citação da tela, ele não somente nos regenera, mas ele é também o principal nutridor dos cristãos. Como você precisa de nutrientes para sobreviver, nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E é Ele quem nos nutre, é Ele quem nos dá vida, nos dá a nova vida, nos regenera, mas é Ele que trabalha gradativamente, diariamente em nós. E o Novo Testamento ele deixa isso muito claro, o papel do Espírito Santo na santificação de nossas vidas. E é justamente o Santo Espírito de Deus que nos transforma gradativamente, paulatinamente, conforme a imagem de Cristo, nos deixa cada vez mais parecidos com o nosso Salvador. Por exemplo, lá em 2 Coríntios 3,18, o texto que está na tela, diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, ou seja, somos transformados gradativamente, somos transformados de instante a instante, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É interessante isso, né? Nós somos transformados na obra da santificação, nós somos salvos, mas nós precisamos, né, constantemente estar negando a nós mesmos, carregando a própria cruz, negando o pecado, os desejos da carne, negando as ofertas do mundo ao nosso redor. Isso é a vida de santidade, isso é vivermos em processo de santificação, que é gradativo, que é de esforço, que é uma luta diária. Nós vamos falar sobre isso já já. E é o Espírito Santo que nos ajuda de glória em glória a sermos transformados conforme a imagem do nosso Salvador, do nosso Senhor. Além disso, a passagem de Gálatas 5,17 traz algo muito importante para nós sobre essa luta, né? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que para que nós não façamos conforme o nosso querer, que é pecaminoso, se dependermos de nós mesmos, o nosso querer, ele é contrário ao Senhor e ele é pecaminoso, o Espírito Santo está militando, está lutando contra a carne, e a própria carne está lutando contra o Espírito. E o Espírito de Deus, nesta luta diária, nos capacita a negar a nós mesmos e seguir ao Senhor. Calvino, falando sobre esse texto, tem algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, que a vida espiritual não será mantida sem lutas. De fato, queridos, a vida espiritual é uma luta diária, é de glória em glória, é de fé em fé, é sim gradativo. A vida espiritual não será mantida sem lutas. Aqui somos informados, em Gálatas 5,17, somos informados sobre a natureza da dificuldade proveniente de nossas inclinações naturais que se opõem ao espírito. O termo carne denota a natureza do homem, ou seja, nossa natureza milita contra o espírito. Eu e você naturalmente militamos contra o Espírito de Deus. E aqui o espírito significa a nova natureza ou a graça da regeneração. Porém, quando nós somos regenerados pelo Espírito de Deus, nós somos então habilitados por esse próprio Espírito a estar lutando dia após dia nesta
peregrinação rumo à Nova Jerusalém. E o que mais significa a palavra carne senão o velho homem? Desobediência e rebelião contra o Espírito de Deus permeiam toda a natureza do homem. Se quisermos obedecer ao Espírito, temos de trabalhar e lutar e aplicar nesse propósito toda a nossa energia, e temos de começar com a autorrenúncia. O que João Calvino está dizendo aqui, olha, é luta, é trabalho, mas nós devemos sim dispor de toda a nossa energia, buscando forças do Espírito de Deus para lutarmos contra a carne. Além disso, nós precisamos lembrar de um outro papel do Espírito Santo na vida diária, na vida de santificação do crente. O Espírito Santo ele nos assiste em nossas fraquezas. Repare, por exemplo, aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, versos 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito ele nos assiste em nossa fraqueza. Ele sonda os nossos corações e ele sabe qual é a mente do Senhor, porque segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo pede, ele intercede por nós. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Nós não sabemos orar como convém, mas ele com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós, ele nos auxilia na nossa vida de oração. E ele nos faz, ele pede por nós segundo a vontade do próprio Deus, porque ele conhece a vontade do próprio Deus de forma perfeita. E nós temos aqui uma citação de Hermes Termaia, reverendo, pastor, presbiteriano, sobre isto, sobre o auxílio do Espírito Santo na vida de oração do crente. Ele fala algo muito interessante. Graças a Deus, porque todos nós em Cristo temos o espírito de oração. Porque sem ele jamais poderíamos orar de modo aceitável ao Pai. Orar como convém é orar segundo a vontade de Deus, colocando os nossos desejos em harmonia com o santo propósito de Deus. Isso só é possível pelo Espírito de Deus, que se conhece perfeitamente. Assim, toda oração genuína é sob a orientação e direção do Espírito. Toda oração genuína é sob a orientação e direção do Espírito. Somente com a orientação e direção do Espírito que nós podemos orar como convém, porque por nós mesmos nós não sabemos fazer isto. E por fim, neste quarto tópico nós vamos falar sobre o Espírito Santo e o seu auxílio à igreja. E para isso nós vamos partir do Antigo Testamento. Por exemplo, no contexto ali de Êxodo, da construção do templo, do tabernáculo, nós temos alguém chamado Bezalel, que foi ungido, que foi cheio do Espírito de Deus para habilidades bem específicas. Bezalel ele é citado ali no início do capítulo 31 de Êxodo, né? E depois é falado assim: e o enchi, ou enchi a Bezalel, do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Ou seja, Bezalel, ele foi utilizado por Deus e ele foi cheio do Espírito de Deus para ter inteligência e conhecimento em todo artifício referente a desenhos, referente à fundição de metais preciosos, referente à lapidação de pedras, referente a entalho de madeiras e todo tipo de trabalho manual ali. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ou porque o próprio Deus, ele tinha um objetivo de utilizar aquele homem na construção do tabernáculo. Então ele preenche aquele homem com seu espírito
para que ele tenha aquelas habilidades. Isso para auxiliar a igreja como um todo. Além deste aspecto, nós temos Sansão, um juiz, e a história dele é contada ali no livro dos Juízes, mas tem algo interessante aqui em Juízes 14:16, que fala o seguinte: então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Aqui está falando de uma cena dele com um leão. Porque o Espírito do Senhor, o Espírito de Javé, o Espírito de Jeová, de tal maneira se apossou de Sansão que ele o rasgou como quem rasga um cabrito. Ele rasga aquele leão, ele o parte com uma força gigantesca, com uma força tremenda, mas por atuação do Espírito do Senhor. Além disso, lá em Zacarias nós temos uma mensagem falada a Zorobabel sobre a reconstrução do templo, que é muito interessante. Aqui em Zacarias é falado o seguinte: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, não é por força, não é por poder humano, não é pelo seu próprio braço, Zorobabel, mas é pelo meu próprio Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor dos Exércitos, que estaria atuando ali na reconstrução do templo, que estaria atuando ali na liderança, nos trabalhos manuais, na vida do próprio Zorobabel. E isso é o Espírito Santo atuando no seu auxílio ao povo de Deus desde o Antigo Testamento. Todavia, há algo de especial e diferenciado no Novo Testamento. Há alguns aspectos interessantes, inclusive, que o próprio Jesus ele deixa claro, quando ele vai dizer o seguinte, lá em João 14:7, o texto que está na tela: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo já atuava no meio do seu povo, porque o Espírito Santo ele sempre aplicou a obra de Cristo. Porque no Antigo Testamento, as pessoas do Antigo Testamento, elas criam no Messias que haveria de vir. Mas as pessoas do Novo Testamento e nós, a partir de então, a partir da vinda histórica de Cristo, nós criamos no Messias que veio e que retornará. E o Espírito Santo sempre atuou nisso. Por isso que ele pode dizer que ele habita convosco. Mas ele diz algo, ele estará em vós. Por quê? Porque ainda há um aspecto peculiar que estava para ser cumprido. Depois de ressurreto, o Senhor Jesus fala que seus discípulos eles receberiam poder para serem suas testemunhas em toda parte, ao descer sobre eles o Espírito Santo. Lá em Atos 1:8 ele fala: e recebereis poder para seres minhas testemunhas em toda parte, ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus desce, porque ele estava concedendo poder para que os discípulos fossem suas testemunhas de Cristo em toda parte. E isso é muito claro, porque logo depois o apóstolo Pedro ele começa a pregar de forma veemente, e milhares de pessoas são convertidas pelo Espírito de Cristo, lá em Atos 2:41. 3.000. Depois, em uma outra pregação, 5.000. E depois, em outros momentos, o livro de Atos, Lucas escrevendo ali o registro dos atos dos apóstolos, ele deixa bem claro que o tempo todo várias e várias pessoas eram contadas ao grupo dos crentes, ao grupo daquelas pessoas que serviam e seguiam a Cristo. Por quê? Porque de repente as pregações ali, pelo poder do próprio Espírito que tinha dado para que eles fossem testemunhas em toda parte, esse Espírito atuando, dezenas, centenas, milhares de pessoas eram convertidas de uma vez só. E então nós podemos observar a igreja crescendo. E hoje nós em Roraima temos esta mensagem do Evangelho. Podemos lembrar lá da primeira aula, quando nós fizemos toda aquela história, que é justamente isso. O Espírito Santo de Deus nos habilitando para sermos testemunhas. E ele habilitou irmãos do passado para serem testemunhas em toda parte. E então estes irmãos peregrinando, pregando, como missionários, como pregoeiros do Evangelho, indo a todos os lugares, seja por questões de trabalho, seja por questões da obra missionária em si.
mas sempre pregando o Evangelho. E a semente do Evangelho, a semente das boas novas do Cordeiro sendo jogadas e semeadas em todo o solo deste mundo. E então a igreja do Senhor sendo levantada de toda a parte. E é interessante que, aqui voltando, né? O próprio apóstolo Pedro, ele interpreta toda essa situação na sua pregação como da vinda do Espírito Santo como um cumprimento da profecia de Joel, que ele diz o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Isso é uma profecia lá de Joel 2:28 e nós temos isso no Novo Testamento em Atos 2:17. O apóstolo Pedro, interpretando aquela situação de que da descida do Espírito, do falar em línguas, de pessoas de outras nacionalidades compreenderem aquela mensagem. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sendo derramado sobre toda a humanidade. É um derramar especial. Além disso, nós temos algo muito importante lá em 1 Coríntios 12, versos 13 a 11, é um texto um pouco mais longo. Aqui novamente o apóstolo Paulo escrevendo, tem algo muito importante para a vida da igreja. Repare, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aqui é a obra da salvação, a atuação de Cristo, do Espírito Santo na obra da salvação. Né? Ninguém pode dizer Senhor Jesus ou ter Jesus como Senhor, senão pelo Espírito Santo. Agora ele continua. Ora, os dois são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, aqui nós não vamos falar sobre os dons espetaculares que esse texto cita. Nós não vamos pensar aqui no sensacionismo ou dons de cura, operações miraculosas de um modo geral, como dons específicos. Mas o foco aqui nosso para o texto é perceber que é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo que distribui os dons. Por exemplo, alguém que é pastor de igreja, que é pregador, que é professor de escola bíblica dominical. Foi o Espírito de Deus que deu esse dom àquela pessoa. Alguém que toca, que canta, que tem alguma obra ali de auxílio, por exemplo, na junta diaconal, ou então é um presbítero da igreja, alguém que é líder de alguma sociedade interna, da mocidade, da UPA, das mulheres, dos homens. São dons dados pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito de Deus. Ele quem os distribui como lhe apraz a cada um individualmente para que o corpo de Cristo seja ali robustecido, seja ali fortalecido conforme a distribuição dos dons. Além disso, outros exemplos importantes sobre a capacitação do Espírito Santo à igreja, e aqui pensando ser testemunha sobre toda parte, é um aspecto mais missiológico, é um aspecto mais de evangelismo mesmo. Por exemplo, lá em Atos nós temos o exemplo de Filipe e o exemplo de Pedro. Filipe, o diácono, ele é ordenado primeiro por um anjo, depois pelo Espírito Santo, para pregar um oficial etíope. Porque, por exemplo, lá em Atos 8:29 diz o seguinte: então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te do carro e acompanha-o. A cena é, Filipe ele é levado a determinado lugar, porque lhe é falado, lhe é revelado que ele precisava pregar para esse oficial etíope.
E então, quando ele vê aquela carruagem passando, ele está lendo ali o livro do profeta Isaías, e então Filipe recebe esta mensagem do Espírito Santo dizendo: aproxima-te do carro e acompanha-o. E então nós temos o evangelho sendo pregado ali a um etíope, a um africano. Interessante, né? É de fato uma obra missionária. Além disso, a ordem do Espírito ao apóstolo Pedro, para que ele atendesse o convite do centurião Cornélio. E então fosse até aquele lugar e pregasse ali o evangelho àquelas pessoas. Novamente foi o Espírito Santo atuando e ordenando uma obra evangelística, uma obra de missões, uma obra de levar o evangelho a outra pessoa, a um outro lugar. E foi também o Espírito Santo que chamou e escolheu Saulo, ou o apóstolo Paulo, que viria a ser o apóstolo Paulo, e também Barnabé para a obra missionária. E esses aqui são aqueles mais desbravadores, né? Que temos ali as viagens missionárias, depois Paulo e Barnabé se separam, Paulo vai para um lado, Barnabé vai para o outro. O reino de Deus, apesar de qualquer falha, apesar deles, apesar de Paulo, apesar de Barnabé, continuou progredindo, e então nós vemos ali a obra de Cristo, o evangelho sendo propagado. Atos 13:2 diz que o Espírito Santo, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. O que isto significa? O Espírito Santo chamando estes dois para a obra missionária. E queridos, diante disso, nós podemos afirmar que o Espírito Santo é o capacitador. Ele é não só o nutridor, ele é não só o consolador, ele é não só o regenerador, o santificador, mas ele também é aquele que capacita o avanço, capacita a igreja para avançar. É ele que capacita a igreja para pregar, para anunciar, para ser testemunha em todo lugar. E ele quem concede dons de pregação, de canto, de serviço, os mais diversos possíveis, e guia a igreja para o avanço do reino de Cristo aqui nesta terra. Você pode estar se perguntando, após tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós meditamos nesses tópicos estudados até agora, o que podemos aprender com essa aula? Quais são as aplicações que podemos tirar para as nossas vidas? Nós já pensamos, hora ou outra, sobre alguma aplicação, mas nós temos duas aplicações finais. A primeira delas é que nós devemos andar no Espírito e demonstrar seu fruto em nossas vidas, como nós lemos lá no início da aula. Nós devemos demonstrar o fruto do Espírito em nossas vidas. Nós não podemos afirmar que temos fé em Cristo se nossas ações forem carnais e pecaminosas. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus, precisamos rogar por este auxílio. Lembra da obra da santificação, né? O Espírito Santo nos ajudando, nos auxiliando, nos nutrindo, aplicando a palavra de Cristo, a palavra de Deus às nossas vidas. Nós precisamos rogar ao Senhor que nos auxilie por intermédio do seu Santo Espírito, para que o fruto do Espírito se faça de fato presente em nossas vidas. E não vivamos, queridos, não vivamos de forma carnal e pecaminosa, porque se assim vivemos, na verdade, nós não somos servos do Senhor. Precisamos demonstrar os frutos do Espírito. E a segunda aplicação é que nós somos consolados com o conhecimento de que não somos deixados sozinhos na nossa caminhada cristã, ou então que nós não somos deixados entregues aos nossos próprios esforços. Queridos, se nós fôssemos deixados para ir em nossa peregrinação à Cidade Santa, à Nova Jerusalém, a nossa peregrinação nessa caminhada cristã que nós vivemos, se nós fôssemos deixados apenas pelos nossos próprios esforços, nós estaríamos perdidos. Mas aprove ao Senhor, aprove ao próprio Cristo, quando ascende aos céus, deixar o seu Santo Espírito, o outro Consolador, como nós falamos, deixar o seu Santo Espírito, para que então ele nos auxiliasse, nos ajudasse, inclusive nos auxiliasse até mesmo em oração, porque nós não sabemos orar como convém. E por meio do seu Santo Espírito, Deus está operando em nosso íntimo
para realizar a nossa santificação. Graças a Deus por isso, que isso de fato sirva de consolo para nós, de que você não está sozinho nesta caminhada cristã. Você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo habitando em você, nutrindo você e capacitando você a cada dia nessa caminhada que não é fácil. Não é fácil. Por isso mesmo, nós somos consolados pelo auxílio que temos do Santo Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E meu querido, que Deus o abençoe, medite nesta aula durante a semana e cresça mais e mais no conhecimento sobre o nosso Deus. Amém.